está aqui. Os que me conhecem, que me veem pregar sempre, sabem que eu só uso essa frase quando de fato eu sinto que Ele está aqui. Há algo diferente na atmosfera da igreja hoje. Estamos numa atmosfera de milagres aqui. Tudo é possível ao que crer. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus bem forte. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Grande é o Senhor. 12 do livro do Êxodo, está escrito assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Cabeça, pernas e fressura comereis. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, porque a Páscoa do Senhor já está chegando. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. No verso 18, aí na frente diz assim: Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, assim o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cabritos e cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Quem crê nisso? Quando eu abro a minha Bíblia no livro do Êxodo, eu encontro aqui um dos textos mais belos de todo o cânon sagrado. Todos nós conhecemos a história de Israel, nos espelhamos neles, caminhamos ao lado da história, à margem da história, ao lado deles, nos deliciamos com as suas vitórias, nos emocionamos com as suas derrotas. Acreditamos que as palavras que o Senhor dirigiu àquele povo também foi dirigida a nós. Quando eu prego para uma igreja como essa, numa reunião como essa, eu não estou falando apenas para uma igreja evangélica. Eu estou falando para uma nova nação, para a nação eleita do Senhor, para um novo Israel. O apóstolo São Paulo, quando escrevia uma de suas cartas à igreja de Colossos, ele disse que assim como Jerusalém é mãe de todos nós, ele envolvia os judeus e os gentios, e dizia que assim como os judeus eram abençoados por Jerusalém, os gentios também eram. Nós somos a nação eleita de Deus hoje. Eu sinto muito mesmo pelo fato ocorrido na história em que os judeus não conseguiram reconhecer em Jesus o Messias. Sinto muito porque eles perderam uma chance única. Sinto muito porque eles andaram ao lado do grande Deus e não conseguiram ver nele a sua grandiosidade. Sinto muito porque eles estavam envolvidos demais com o mundo materialista e queriam um rei humano com um cetro e coroa na cabeça. Queriam alguém que andasse nos lombos de cavalos brancos. Queriam alguém que passasse gritando por Jerusalém ou pelo portal da entrada da cidade dizendo: eu sou o rei. Queriam ver na coxa dele direita escrita Rei dos Reis.
Mas Jesus veio em forma de homem, e eles não tiveram discernimento. E é João quem conta essa história triste. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Eu sinto muito porque o Oriente todo hoje vive debaixo de guerras, de destruição, de estado caótico, de miséria, de profundidade, de desgraça e coisas mais, simplesmente porque eles não reconheceram nele a sua divindade e nem o seu lado messiânico. Todavia, como nós cristãos aprendemos a dar glória a Deus em tudo, porque em tudo damos graça, eu quero hoje louvar a Deus, porque quando os judeus o rejeitaram, ele poderia muito bem ter virado as costas para a humanidade e voltado para o seu céu. Todavia, lá em cima daquela cruz, ele olhou bem longe, e os olhos dele atravessaram a terra da Palestina. O olhar dele saiu do Oriente e chegou no Ocidente, e enxergou uma terra que naquela época não era conhecida como terra dos tupiniquins, mas ele, pelo seu olho profético, através da sua luneta telescópica espiritual, ele enxergou a minha vida e a sua, e de repente, ao invés de voltar para o céu de mãos vazias, ele disse: perdi os judeus, mas eu vou ganhar os brasileiros para mim. Perdi os judeus, mas eu vou ganhar o restante da nação para mim. Então eu continuo dizendo, sinto muito por eles, mas fico muito feliz porque João termina a história dizendo: os dele rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não estou pregando aqui para pessoas que foram simplesmente adotadas porque não tinham um lugar melhor para ir. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres em quem Deus depositou a sua confiança, a sua esperança e as suas promessas. Eu passei o ano de 2007 nesse púlpito profetizando e dizendo àqueles que aqui vinham que nenhum crente deveria sair das reuniões triste, atribulado, atormentado, com o coração revoltado, ou mesmo agachado, ou se jogando pelo chão por causa das agruras e dos momentos que estavam passando. Expliquei que na vida do crente, o que Deus não manda, Ele permite. Ou seja, se Satanás tocou na minha vida e na sua, se a enfermidade veio, ou veio porque Ele mandou, ou veio porque Ele permitiu. Ou seja, eu não sou como um animal sem dono, eu sou um escravo da orelha furada. Eu conheço meu dono, eu tenho dono, você tem dono, e Ele não deixa qualquer um vir e tocar na minha vida de qualquer maneira. Quer caçar confusão com o pai? É você falar mal do filho. Quer caçar confusão com o pai? É você dar um cascudo no filho dele. O homem que bateu no filho pode ser muito mais forte, aparentemente falando, do que o pai, mas o pai compra a briga e parte para cima. Assim diz o Senhor: você é filho, e como filho nesse ano, o Senhor Jeová manda dizer que como Deus da guerra, Ele comprará todas as suas brigas. Não importa que Satanás venha latindo durante meses como se fosse um verdadeiro pitbull, Jesus manda dizer para você que ele não passa de um vira-lata, e vira-lata late, mas não morde. Agora aquele que te guarda, ele não morde. Quando ele abre a boca, ele devora, porque ele é leão, leão da tribo de Judá. Eu quero saber quem é descendente do leão da tribo de Judá aqui, para dar um grito, para acordar a capital paulista. Deixa te ouvir. O livro do Êxodo narra a saga. O livro do Êxodo narra a saga da libertação. Fala de quando Israel, depois de ter passado 430 anos nas terras malditas do Egito, terras essas nas quais eles entraram pela porta, não pela janela. Terra esta que fizeram eles entrar a convite, não entraram ali de bicão. Terra esta que ao entrarem não foram colocados num lugar horrível, pelo contrário, foram colocados no melhor da terra. Não entraram lá para comer pepino e cebola, entraram lá para comer leite, para beber leite, comer mel, e o melhor que aquela terra poderia produzir. O que acontece é que quando os anos vão se passando, os homens esquecem as suas promessas. Levante um dedo de profeta para cima e diga para o seu irmão: não se iluda com homens. Diga: eles esquecem as promessas. Agora esse mesmo dedo, transforme ele numa mão, chacoalhe ela, faz um carinho nas costas do seu irmão, diga: homem esquece, mas Deus não. Diga: o Senhor deixou escrito: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. As promessas que Ele fez na sua vida estão vivas diante dEle, como se fosse no dia em que Ele fez a promessa para você. E vou te dizer mais: você transformou-se num ser imortal nesta terra, porque a morte não te leva, a AIDS não te leva, o câncer não te leva, enquanto Ele não cumprir cada uma das palavras que Ele liberou sobre a sua história e sobre a sua vida.
Pode Satanás se levantar, pode vir ele, todos os demônios que acompanham ele terão sempre dois trabalhos acerca da minha vida e da sua. O primeiro é se levantar contra nós, e o segundo é cair diante de nós, porque nós não somos bagaceira. Nós não somos pessoas que viemos para cá porque não tínhamos um lugar melhor para ir. Deus não te trouxe para cá porque Ele tinha pena de você. Pelo contrário, Deus te trouxe para cá porque você é a nata da sociedade. Eu estou pregando para os homens e mulheres com um caráter mais polido. Eu estou falando para os homens e mulheres a quem Deus confiou as suas promessas e a quem Ele confiou os seus segredos. Quando Deus quer dar um segredo a alguém nessa terra, infelizmente Ele não vai nos altos arranha-céus procurar os grandes artistas que trabalham na Globo ou em Hollywood. Quando Deus tem um grande segredo para revelar a um homem ou uma mulher na terra, infelizmente ainda Ele não sobe a rampa do Palácio do Planalto em Brasília e vai falar com o nosso presidente, que é a maior autoridade constituída desta nossa nação. Quando Deus quer dar uma revelação, Ele sobe o morro, entra naquela casinha onde a porta é fechada com a cadeira, vai na cama daquele crente que só tem dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Acorda, Ele diz: eu vim te revelar os meus segredos, porque segredo eu só conto para quem tem intimidade comigo. Eu estou falando para gente que tem intimidade com Deus. Só quem tem intimidade com Deus bata no peito até fazer barulho. Olhe para o seu irmão e diga: olhe para mim. Diga para o seu irmão: você não acredita, né? Mas eu e Deus somos assim, ó. Quem crê no que acabou de dizer, faz barulho de novo para empolgar o coração desse pregador. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do Êxodo, eu vejo uma nação dividida, não em números, mas em posições. Porque em números era muito difícil dividir essa nação em questões filosóficas e religiosas. Era uma nação agora composta por 2.710.000 hebreus. Entraram ali com um pouco mais de uma dezena, e depois de 430 anos eles estão em forma de um poderosíssimo exército. Porém, um exército que não tinha um líder, um exército que não sabia a autoridade e o poder que tinham. Eram como um leão, que embora seja o rei dos animais, quando é criado dentro de um cativeiro, não sabe a força que tem nas presas, não sabe a força que tem nas suas garras. Fica deitado observando as pessoas, e possivelmente se soltarmos ele numa selva, só se o instinto dele não tiver morrido, porque senão ele vai morrer de fome, porque não sabe usar as armas que tem. Diferente daquele leão criado no meio da selva, esse Israel que está aqui agora no livro do Êxodo, era como um leão adormecido, era como um leão preso em um grande zoológico. Não sabiam a autoridade que tinham, não sabiam a força que tinham, por isso mesmo foram subjugados, por isso mesmo foram humilhados até um certo tempo. Todavia, como eu disse, eles haviam se dividido em duas posições. Um grupo havia se acostumado a comer pepino e cebola, e outro grupo sonhava com o mel de uma terra nova, sonhava com o vinho de uma terra nova e com o leite fresquinho de uma terra nova. Eu quero dizer nessa noite, no começo desse ano de 2008, que eu tenho aqui essa mesma nação dividida. Tem uma nação aqui evangélica que está acostumada a perder, uma geração que está acostumada a comer pepino e cebola, por isso não se desvencilha do mundo de jeito nenhum. Querem Jesus, mas também querem o mundo lá fora. Querem desfrutar do prazer da glória inacessível do nosso Deus, mas também quer surpreender-se com as glórias e dos prazeres mundanos que existem lá fora. Esses que não abrem mão do pepino e da cebola não podem pactuar comigo e não podem caminhar comigo. Se você está acostumado a comer pepino e cebola, eu te faço aqui agora uma palavra profética: não venha na próxima segunda-feira, porque senão você vai estragar o paladar dos demais. Eu estou aqui treinando uma geração que depois de hoje só vai comer mel dessa terra, só vai beber leite fresquinho dessa terra. Depois de hoje vai desfrutar daquilo que há de melhor nessa terra, porque como eu disse no princípio, você é filho, e nenhum pai que tendo do bom vai dar para o filho aquilo que não presta. Esse ano é o ano de Deus colocar o melhor que há na sua mesa, na sua família, na sua casa. E eu vejo aqui a reação da geração que está dividida, da nação dividida. Os que creem levantam a mão, gritam, choram, já estão falando em línguas, e os outros estão aí sorumbáticos. Dá uma olhadinha do lado
lado e você vai ver que esse irmão é aquele verdadeiro ladrão de unção. Vem para a igreja só para receber. Vem para a igreja como um sanguessuga. Crava as unhas nas nossas costas e diz: irmão, ora por mim. Eu vou lá porque tem um pastor lá de Minas Gerais que tem o poder da cura, tem o poder da unção, da prosperidade. Crava as unhas nas nossas costas e quer que a gente arraste ele. Este tipo de crente não pode ficar na minha frente esse ano, porque eu não quero te carregar nas costas. Eu quero orar para Deus levantar as suas forças, articular os seus joelhos. Eu quero ver você caminhar com as suas forças. Eu não vim aqui para te dar um peixe, eu vim aqui te dar hoje, em nome de Jesus Cristo, uma vara de pescar. Vim aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, apresentar para você um poço que tem peixe. Você vai começar a colher, você vai começar a pescar um milagre para a sua história. Eu profetizei ontem à noite e vou profetizar agora. O maior de todos os profetas do mundo não está aqui, está aí. Como assim, pastor? O maior profeta do mundo para você não sou eu, não é o pastor Wesley, não é nenhum das autoridades aqui. O maior profeta que pode existir nessa vida é você. Se você não pegar esse dedão que você aponta para os outros, para falar dos erros, para falar e maldizer, e pegar para você e falar assim: está na hora de eu tomar uma posição na minha vida, está na hora de pegar aquela carteirinha que você carrega com o nome de profeta, da letra A à letra Z. Na letra A é profeta para orar por você pelo amor, na letra B é profeta para orar para você ter um bom dia, na letra C para orar para você ter um casamento. Eu repreendo esse espírito de dependência de homens. O maior profeta está aí. Profetize você para si mesmo, arquitete os seus projetos e os seus planos. Sonhe você com a sua vitória. Não adianta entrar aqui dentro e esperar que eu ou qualquer um dos pastores, com uma varinha de condão, falamos 3 frases e abra-te sésamo. Portas celestes não se abrem assim. Portas celestes não se abrem com homens e mulheres que têm a sua mente manietada. Deus não gosta de fantoches. Deus não gosta de homens e mulheres que precisam ser movidos a vento humano. Deus quer homens e mulheres que parem na frente dele e digam: Senhor, eu quero sentir o seu hálito sobre mim. Sopre o Senhor sobre mim. A mão direita para o céu de novo. Vai nas costas do seu irmão, bem na coluna cervical dele, na altura dos ombros. Aperta e diga: irmão, aqui. Não, olha, tem gente que nem para me obedecer presta. Ô raça miserável, o que você está fazendo aqui, irmão? Vai para casa assistindo, dá tempo de ver um pedacinho da novela Duas Caras. Se ficar comigo aqui, eu te levo para ver a única face adorada no céu e na terra, que é a face do meu Deus. Põe a mão na sua irmão e diga: aqui nesse lugar. Grite, diga: nesse lugar, nas suas costas. Deus nessa noite quer implantar um par de asas. Diga para o seu irmão: e não é asas de galinha, porque galinha não voa. Diga: o Senhor vai implantar um par de asas de águia. Você vai voar. Eu disse que você vai voar. Eu disse que você vai voar. Os acostumados com a escravidão, quando caíram pelo meio do caminho da libertação, sentiam falta das covas do Egito. Olhavam para Moisés e diziam assim: no Egito pelo menos tinha covas. Conversa de derrotado é uma desgraça. Um senta com o outro, você vê: a minha cova é mais bonita que a sua, a minha terá mais metros de profundidade que a sua. Sonho de derrotado é só para baixo. Ao passo que aqueles que têm sonhos altos com Deus só conseguem vislumbrar aquilo que vem do alto e aquilo que vem de cima. E a Bíblia diz que parte da nação ainda orava ao Deus dos céus e questionavam a Deus acerca das suas promessas, e diziam: o que foi feito da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó? E por causa da oração de alguns, o Senhor abriu oportunidade para todos. E o dia em que Deus disse: Moisés, é chegada a hora de tirar o meu povo da escravidão. Vai respirando firme aí. Quando Deus disse: Moisés, é chegado o tempo do meu povo deixar de estar escravo. Eu não disse ser escravo, eu disse estar escravo. Digo para o seu irmão: há uma diferença grande entre ser e estar. Ser
é imutável. Estar é transitório e passageiro. Olhe para mim, Israel estava escravo, mas eles não eram escravos. Deus permitiu o estado de escravidão, mas não os transformou em escravos. Porque ninguém que tem a marca da promessa pode andar com grilhões nas suas mãos. Você está passando pelo vale da escravidão, mas você não permanecerá no vale da escravidão. Tudo que aconteceu de miséria, desgraça e problema até hoje, pode contar os dias. Vai ter um fim. Vai ser transformado em momentos de glória, vai ser transformado em momentos de prazer, de profunda alegria diante do Senhor, porque Deus não te chamou para você ser cauda, Deus te trouxe para você ser cabeça. E o ano de 2008 é o ano da virada. Deus manda dizer que aquele que sempre foi o último da fila, se prepare e aperte o cinto, porque a fila vai virar. Vai virar. Deus vai colocar você no momento certo, no lugar certo. Agora o que Deus me disse enquanto eu vinha para cá, o irmão que me trouxe é testemunha disso. Eu estava dentro do carro, pedi ainda ao meu amigo, o pastor Gilberto estava comigo. Eu disse: moço, tem uma Bíblia aí? Que a minha estava dentro da bolsa. Ele parou o carro no meio da rua e pegou a Bíblia, porque me veio o texto na memória. Há anos eu não li esse texto. E por incrível que pareça, enquanto eu estava lendo, eu perguntei ao rapaz: que dia é hoje? Quando ele me disse a data, me arrepiou inteirinho. Porque o dia da libertação do povo do Senhor tinha data firmada. O Senhor disse à sua nação que passou 430 anos empobrecida, 430 anos atormentada, 430 anos com o casamento dos homens e mulheres posto em xeque, porque Faraó havia dito que não podiam ter mais filhos do sexo masculino, nem o judeu queria filha do sexo feminino. Isso bloqueou os casamentos da época. Depois de 430 anos sendo lixo, o Senhor chama Moisés e diz: prepara o povo. Quando, Senhor? O Senhor diz: o primeiro mês do ano é o principal. Satanás perverte a glória em desgraça, a bênção em maldição. Para todos os comerciantes do Brasil, o pior mês que tem é o mês de janeiro. Para todas as pessoas que querem colher, o pior mês é o mês de janeiro. Mas a Bíblia diz, o Senhor dizendo: esse vos será o primeiro mês do ano, será o principal dos meses do ano. Ai, Jesus, já me arrepiou tudinho aqui. Pergunte por quê? Se existe aqui em São Paulo cerca de 12, 13 milhões de habitantes, Deus fechou a boca para revelar a eles e não contou. E trouxe só você aqui para dentro, para dizer a você que esse mês pode ser mês de desgraça para eles. Para você será o principal mês do ano. E o pior é que tem gente que fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. O verso 6 do capítulo 12, o Senhor diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês. O Senhor chamou Moisés no dia 10, disse: Moisés, prepara o povo do dia 10 ao dia 14, mande preparar um sacrifício. Eles vão ter um tempo para preparar o sacrifício, porque no dia 14, Deus deu horário. No dia 14, 14º dia do primeiro mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará o seu sacrifício no crepúsculo da tarde. Eu estou com a minha coluna que eu não me aguento, estou todo arrepiado, da planta do pé ao alto da cabeça. Esse culto não é comum. Pode ter características comuns, mas não é comum. Deus está dizendo que o que Ele fez por aquela nação, Ele vai fazer pela sua família a partir de hoje. Hoje, no crepúsculo desta noite.
Prepare o povo, Moisés. Diga para eles que no 14º dia do mês, no crepúsculo da tarde, eles vão imolar um cordeiro. E ao imolarem esse cordeiro, Moisés, começará o processo da libertação. Acotovele seu irmão, diga, já começou. Diga, se você não crê, sai da minha frente, porque eu creio por mim e por você. Quem crê faz barulho para atormentar Satanás. Aí, o Senhor Deus começou a explicar a Moisés o que era para ser feito. Moisés, o sacrifício a ser imolado é um cordeiro. Não ouvi, cordeiro e carneiro, embora sejam o mesmo animal, são diferentes. Por que a Bíblia não chama Jesus de carneiro, e sim de cordeiro? Se são o mesmo animal. É que o cordeiro é puro, ele não cruzou. O cordeiro é puro e perfeito. Por isso Jesus é o cordeiro. E o Senhor disse que no crepúsculo da tarde do dia 14 do primeiro mês, era para todos ter um cordeiro perfeito. Isso aqui significa que só recebe o milagre da libertação aqueles que servem ao Jesus verdadeiro. Meu amigo, eu sei que você não é evangélico, foi atraído aqui pelas propagandas boas que essa igreja faz, pelo marketing do boca a boca, as pessoas dizendo, vamos lá na igreja porque estamos tendo 12 dias fantásticos para 12 meses extraordinários. E eu sei que tem gente que eu nunca mais vou ver o rosto dele. E depois vai sair murmurando ainda, porque nunca vai receber nada, porque o seu cordeiro é diferente do meu, viu? O meu cordeiro não me permite ir para o carnaval. E eu sei que você pode falar, mas pastor, porque o seu cordeiro não consegue te perdoar? Perdoa, diferente do seu. Porque o seu vai te perdoar na quarta-feira com um pouquinho de cinzas, onde um sacerdote, sem pés, sem cabeça, sem conhecimento nenhum bíblico, ou se faz de idiota, faz um sinal da cruz na cabeça e diz assim, vá que os seus pecados estão perdoados. O meu cordeiro é diferente, ele não usa cinzas, ele usa sangue. E não é sangue de galinha preta, é sangue derramado na cruz do Calvário. Eu fui perdoado com esse sangue. Quem foi atingido por esse sangue? Deixa eu ver. Acotovele seu irmão, digo, meu Jesus é verdadeiro. Digo, o cordeiro tem que ser perfeito. Estão apresentando tantos tipos de Jesus por aí que deve ter alguém errado na história. Apresentam um Jesus que ele é banqueiro, ele resolve todos os seus problemas financeiros. Apresentaram um dia desse, numa reunião onde eu estava, um Jesus que tem uma agência matrimonial. Ele abre a porta do casamento. Dia desse me apresentaram um Jesus que é estilista de moda, porque ele te veste com a melhor roupa que pode haver. Eu queria saber onde é que está aquele Jesus da Bíblia. Aquele Jesus que quer salvar o homem e quer que o homem o respeite. E quer que o homem venha servir a ele não por aquilo que ele tem para dar, mas por aquilo que ele já deu há 2000 anos passados e lá atrás. Eu estava um dia desse pregando no estado do Paraná e o irmão me contou uma história que eu me deliciei e ri bastante. Uma menininha estava com a irmã, com a mãe dela dentro de um Carrefour, lá em Curitiba. E lá no Carrefour estavam lá naquela parte do açougue. Enquanto a irmã comprava a carne, a menininha pequenininha falou assim, mamãe, olha aquele tumulto. E viram um tumulto dentro do supermercado. E a menininha foi lá correndo e voltou, mamãe, a senhora sabe quem está ali? A mãe dela disse, quem? Jesus. A mãe falou, Jesus? É, mamãe, Jesus, ele tem a barba comprida, o cabelo comprido. E ele fica falando assim, ó, porque o Pai me enviou na terra. Eu sou o enviado do Pai aqui nessa terra. Você sabe que Jesus que é, né? É o Henry, aquele atormentado lá. E a irmã disse para a menininha, filha, esse aí não é o Jesus, esse é genérico. E pior, é genérico que não funciona. Porque tem remédio genérico que é uma benção. Falei, mamãe, mas é Jesus, se ele tem o cabelo igual o da revistinha da escola dominical, a barba, a roupa. A mãe dela disse, não é Jesus. Falei, mamãe, então dá licença que eu vou lá tirar a prova dos 9. Todo mundo colocando, recebendo toque da mão dele, ele abençoando. A menininha entrou e falou assim, moço, o senhor é Jesus? Ele disse, sou eu, sou Jesus, filha. Posso pegar na sua mão? Ela pegou na mão dele e virou.
O Senhor é Jesus, ele sou, cadê a marca daqui? Ele disse aqui agora, o meu pai me regenerou. E ela olhou para ele e falou assim, e a multidão parou para ver, né? Porque criança é muito sincera. E ela disse, o Senhor é Jesus mesmo? Sou eu, filha. Posso te pedir uma coisa? Pede qualquer coisa que eu te abençoe. Ela disse assim, o Senhor pode me batizar com o Espírito Santo? E ele, aí a multidão brasileira gosta de uma coisa mal feita, falou, se não é Jesus, batiza ela com o Espírito Santo. O povo nem sabia o que é, batiza ela. E ele, aí a menininha soltou a mão dele e disse assim, minha mãe estava certa, você é um enganador, porque se fosse meu Jesus, eu já estava falando em línguas estranhas aqui, porque ele é verdadeiro. Para participar desse banquete de libertação tem que servir ao Jesus verdadeiro. O meu Jesus não enfeita a parede da minha casa. O meu Jesus mora dentro do meu coração. E vou dizer mais, Ele está aqui dentro agora. É tão grande que os pés dele estão no centro dessa igreja e a face dele está no terceiro céu. E os serafins estão cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Assembleia de Deus do Bom Retiro está cheia da sua glória. No versículo 8 do capítulo 12, o Senhor disse, ei, Moisés, nesse dia 14, à noitinha, eu quero que vocês comam uma carne assada. E o Senhor ainda explicou, não é em brasa, é assada no fogo. Olha para o seu irmão e diga, carne assada no fogo. Diga, cordeiro misturado com fogo. E eu vou fazer o quê? Quem mandou você entrar na igreja errada? Eu sou pentecostal até o tutano. O cordeiro que nós servimos só se mistura com fogo. Ele não aceita ser cozido. Ele não aceita ser mal passado. Ele diz que para participar do dia da libertação tem que ser debaixo da Shekinah que esquenta. Você veio ao culto certo. Você escapa de um raio, mas não escapa do fogo de Jeová que vai te pegar esse ano. Ai, Jesus, e se você não gosta de fogo, você está frito. Está perdido. Por quê, pastor? Você já sentou perto de alguém frio na igreja? Alguém já participou de um culto frio, geladão? Já sentou perto daquele crente que você olha para ele e você acha que ele congrega na Finlândia? O infeliz, pastor Gilberto, é tão frio, mas tão frio que 5 minutos perto dele é o suficiente para a gente pegar um resfriado. Acontece milagre em cima desse crente no culto. Pergunte qual, pastor? Cai neve em cima dele. A pessoa é tão fora de órbita e tão vazia de tudo que é revelado pelo Espírito, tão triste, fria, que você pode estar empolgado, pode ter ouvido o Dr. Laí Ribeiro a semana inteira. Você sentou perto da pessoa, olhou para a cara dela, acabou. O olhar dela congela a gente. Por que você acha que você está desse jeito aí? Já está começando a sentir até o corpo doer. Pegou, irmão. A tal da desgraça, da depressão pega. Agora, para o deprimido, eu tenho uma outra palavra. Se a depressão pega, imagina o que faz o fogo. A ciência diz assim, tudo que é frio desce. Já abriu a geladeira? Quando você abre a geladeira, o ar frio pesa, te joga para baixo. Já chegou perto de uma fogueira? O ar quente sobe, põe o balão para cima. Eu profetizo em nome de Jesus que o fogo que está no meu irmão da esquerda e da direita vai pegar você. Queima! No dia 14, no crepúsculo, quando estiverem comendo este cordeiro, diz o Senhor no versículo 9, não é para jogar dele nada fora.
Pode comer a costelinha dele frita, assada. Pode comer aquele pedaço rechonchudo da coxa. Mas tem que comer a cabeça e a frissura dele. Tudo. Não é para deixar nada. Quem quer um ano de libertação tem que aceitar Jesus plenamente, completo. Tem que aceitar um cristianismo com direitos e com deveres. Não basta querer apenas o Cristo Salvador. Tem que aceitar o Cristo Senhor. Ele salva qualquer um, mas para ser Senhor, Ele é Senhor de poucos. Pergunte por quê? Porque poucos de nós têm coragem de abdicar de coisas de nossa vida para servirmos a Ele. Se você quer a libertação plena, você tem que aceitar Jesus com tudo que Ele tem, com as ervas amargas inclusive. Porque servir a Cristo não é só momentos de prazer e de alegria. Pasme você, dia desse eu fui quase que proibido de pregar numa das maiores convenções do Brasil, porque eu falei que o crente passa por vales. Me chamaram num grupo de 12 teólogos e começaram a dizer: você não pode vir pregar aqui na nossa igreja, dizer que o crente vai passar por tribulação. Nós trazemos o crente aqui para motivá-lo. Eu disse: então vocês querem uma geração de robôs? Eu não sou robô. Eu não sou um ciborgue, eu não tenho fios elétricos nas veias. Eu sou de carne. E como sendo de carne eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dores. E vou dizer mais: se você não gosta de ficar perto de um fraco, eu prefiro ficar perto de Deus. Porque Deus diz: se você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa. É na sua fraqueza e eu te ponho de pé. Cristianismo sem dor não é cristianismo. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Estar numa igreja só para receber palavras boas não faz sentido. Igreja não é como um teatro onde alguém vem e atua numa bela peça e traz a emotividade através da dramaturgia, ou te faz rir através de uma cena cômica. Púlpito não é picadeiro, não é lugar de palhaços. Igreja não é casa de espetáculos. Isso aqui é uma casa de oração. Aqui é lugar de você entrar, pensar, se interiorizar, rever os seus conceitos, os seus valores, aprender a guerrear, receber essas armas que eu estou aqui liberando para você. E o pior não é isso, o pior é que falo, prego, vem o irmão, ensina, canta, faz, e quando termina o culto faz aquela fila do INPS aqui para a gente orar. Dá uma raiva. A maioria dos pastores que oram pelos crentes no fim do culto são tudo hipócritas, porque vão orar por você sorrindo, mas por dentro eles estão dizendo: o que esse infeliz está fazendo aqui ainda? Eu sou verdadeiro. Pergunte por quê? A pessoa está tão condicionada a uma vida de desgraça, pobreza, miséria e fraqueza, que você pode falar daqui de cima o que for. Pode falar que tem um anjo do lado dela à esquerda, o outro à direita, e tem um querendo pegar ele por baixo e jogar para cima. Ele pode dar grito e pulo. Quando termina o culto ele esquece tudo, vem para frente: pastor, ora por mim. Traz um monte de foto. Aí o pastor, por educação, ora: Senhor, faz, liberta, cura, faz, opera. Pastor, sua. Quando termina de orar, o pastor disse amém. A pessoa diz: pastor, o senhor leva o meu nome para continuar orando por mim? Ah, filho do tererê. Coisa ruim. Quando você sai do banco e vem aqui no final do culto pedir uma oração, sabe o que você está dizendo? Eu não acreditei em nada que foi proferido nessa tribuna hoje. Sabe o que você está dizendo? Eu sou melhor do que os outros, tenho que receber uma atenção especial. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Por que o irmão da esquerda está bebendo do mel, está comendo da carne? Tem gente aqui que se eu der corda para ele, ele entra no reteté de Jesus já. E você está aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto.
Esse ano não é ano para derrotados, esse ano não é ano para covardes. Quem é covarde se mude, vá para outra igreja, vá para a igreja dos aleijados. Aqui é lugar de crente que vai ter numa mão uma arma e na outra uma pá para construir a sua muralha. Satanás não escapa da derrota esse ano. Esse é o seu ano. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe para o seu irmão e diga: essa é a minha Páscoa. Diga: não tem nada a ver com ovinho de chocolate. Diga: não tem nada a ver com o coelhinho da Disney. A minha Páscoa é a minha libertação. O Senhor diz que na data de hoje, há milhares de anos atrás, uma nação imolou um cordeiro perfeito, comeram dele tudo, cabeça, pé e até as suas entranhas. E o Senhor disse: quando comer o cordeiro, come ele preparado para a viagem. Coma já preparado para sair do cativeiro. O Senhor diz: cinja os lombos, coloque sandálias nos pés, prepare a sua trouxa, porque o Egito nunca mais vai te ver. Esse é o ano da sua liberdade. Eu gosto de pregar interagindo com o povo. Olhe para o seu irmão e diga: memorize o meu rosto. Diga: memorize o meu rosto. Ó, tem gente que nem para fazer isso presta. Ô, racinha atribulada. Israel tinha 12 tribos. Quantas tribos tinha Israel? Eu descobri hoje à noite aqui a 13ª tribo. Você não vai gostar, não. Pergunte para mim: qual é a 13ª, pastor? É a tribulação. Reage. Se prepare, cinge os seus lombos, troca a sandália dos seus pés, porque a sua caminhada é longa. O Senhor não te fez para ficar trancado em 4 paredes. Você não é só mais um filho da Dona Maria. Você é alguém que Deus estabeleceu nessa terra para ser a esperança da sua família, da sua cidade, da sua nação. Eu não estou pregando para um grupo de homens e mulheres que não tinham o que fazer. Eu estou pregando para a geração que liderará o maior avivamento que São Paulo já viu. Eu profetizo que você vai voltar para casa como uma brasa de fogo tirada do altar. Quem concorda comigo? Eu não quero só mão para cima, eu quero que você tire o pé do chão para adorar agora. Reage. Não fique me criticando dizendo: pastor, o senhor é muito inteligente, achou um texto, foi coincidência. Coincidência para você ou coisa ruim? Para mim não existe coincidência. Na vida do crente existe cristocidência. Não quero, o problema é seu. Agora os que querem, se segurem. Se segure, porque o Senhor diz: comam o cordeiro no crepúsculo do dia 14 do primeiro mês, cinja os seus pés, os seus lombos, prepare a sua mochila e leve pelo menos umas 3 sacolas extras, vazias. Pergunte para mim: por quê, pastor? Todo patrão ou toda pessoa que usufrui do trabalho escravo, quando a lei vem sobre ele, ele é obrigado a restituir. Ele é obrigado a devolver tudo aquilo que a pessoa perdeu. Ele é obrigado a entregar na mão dela tudo aquilo que ela merece. E como quem está mandando não é o juiz da lei do trabalho da terra, é o Senhor do céu, a pessoa é obrigada a te dar pelo menos 3 vezes tanto que você perdeu. Quer ver? Aponte o dedo no nariz do seu irmão e diga: Israel ficou 430 anos preso. Aonde? Eles eram então escravos, estavam escravos. Quando saíram, no meio do deserto, num belo dia Moisés disse assim: gente, vamos fazer para o Senhor uma casa, um tabernáculo. Preciso de bijuteria, preciso de cristais de rocha, preciso de latão,
Preciso do quê? Preciso de? Escravo tem ouro? Esses escravos tinham tanto ouro que quando chega, Moisés foi o único pastor do mundo que disse assim, ó, chega, não traz mais oferta, já tem demais. Não foi gramas de ouro, não foi quilos de ouro, foram toneladas de ouro. Olha para o seu irmão e diga, mas agora seja teatral, diga, onde eles conseguiram tanto ouro? Olhe para mim. O diabo, quando vem com a farinha, achando que está na frente, mal sabe que Deus já está com a polenta pronta. O crente, mesmo parecendo que perdeu, ele ganhou. Tudo que ele tira de você com uma mão, ele é obrigado a te devolver com as duas. Está preparado? 2008 é o ano em que você vai ter que chamar o vizinho da esquerda e o da direita. Vizinho da esquerda e da direita. Pergunte para quê, pastor? Diz a Bíblia, pegue o cordeiro. Se for muito para sua família, chame os vizinhos. Você vai ter até para repartir. Pega, pega, pega. Reage. Creia. Ergue a sua cabeça. Esse é o ano da exaltação. Pastor, mas disseram que era o ano passado. Erraram no calendário, é esse ano. Esse ano Satanás está perdido. Vai ter que morder a testa, porque eu e a minha casa e a sua ajuda serviremos ao Senhor. Capítulo 12 e o versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas. Diga ao seu irmão, é rápido. Diga, não perca tempo. Já está na sua frente. Descruza o braço, tira a mão do bolso, cata o seu pedaço. Diga, come depressa. Grita para o seu irmão, diga, come depressa. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque a Páscoa do Senhor já chegou para ti. Escute agora vem a parte mais forte. Pergunte para o seu irmão, tem problema no coração? Diga, se tem, já me avise que eu vou orar agora, porque senão eu não vou parar o culto para levar crente para o hospital com problema de coração. Vai para o seu irmão e diga, aguenta coração. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos que te atormentaram, Israel, desde os homens até os animais. O Senhor está dizendo que tudo aquilo que provocou vergonha, calúnia, humilhação, que trouxe desgosto para você e sua família, não passam dessa noite. Segura. Porque eu, diz o Senhor, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Agora medite comigo. O Senhor está dizendo, eu vou executar juízo contra todos os deuses do Egito. Existe outro Deus além do Senhor? Sim ou não? Mas o Senhor está dizendo que Ele vai destruir os deuses do Egito. Só que esses deuses estão com D minúsculo. Diga para o seu irmão, sabe que deuses são esses? Demônios. Demônios que se alimentaram de sacrifício nas encruzilhadas para destruir a sua família. Demônios de inveja, de pombagira, preto velho. Essa cambada toda que te cerca a sua casa. Sabe o tranca-rua? Ele vai ficar sem rua essa noite. O Senhor manda um recado para eles: nessa noite
noite eu executarei juízo sobre Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, Pombagira, Terreiro de Macumba, Centro Espírita. Não sobra arma para Satanás. O único espírito que opera esse ano é o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, grita! Aranastu iki amakanto robedegedesh tiriminihai. Rabiamanasui antrebelestu iki amakia baranagatonderele tiriniana. Webenei sui ambrablestu iki anterele tondere tiriana stigai. Barabasui amandrobelere teria kiabas. Falo eu assim com o meu povo. Ouvi o vosso clamor do ano passado. Lágrimas subiram perante mim. Dores fizeram o meu coração ter compaixão. Eu vi os vossos filhos serem humilhados. Eu vi o vosso adversário debochar de ti. Eu vi os homens de poder te humilharem na igreja. Mas digo eu, Senhor, preparei esse dia e essa hora para a verdadeira Páscoa. Minha igreja, neste ano, eu soprarei a minha glória, incendiarei a minha igreja, e a porta da prosperidade já está aberta. Se preparem, porque o milagre já chegou. Verso 18 do capítulo 12. Desde o dia 14 do primeiro mês, no crepúsculo, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Essa semana será uma semana profética sobre a sua vida. Pães asmos são pães sem levedura, sem aquele pozinho que dá o crescimento, sem fermento. O fermento é um subterfúgio que a cozinheira usa para dar volume naquilo que não teria volume de forma natural. O Senhor está dizendo, nessa semana, não me ajude. Eu faço milagre sozinho. O Senhor diz, nessa semana, se cale com a sua família. Porque no dia 21, diga para o seu irmão, 21. Grite, 21. Pergunte para ele, sabe o que significa o número 21 na Bíblia? Diga primeiro que são 3 vezes 7. O número 7 é o número da plenitude. 7 é o número de Deus Pai. 7 é o número de Deus Filho. 7 é o número de Deus Espírito Santo. 3 vezes 7. O Senhor está dizendo, dia 21. O céu inteiro estará olhando para você. Toda a força divina e celeste o Senhor enviará para a terra, para dar um fim naqueles que te atormentam. É claro que isso não é para qualquer um, não é para derrotados como esse que está aí com o nariz empinado. Isso aqui não é comida para girafa. Girafa que quer comer, vai ouvir um teólogo de plantão. Aqui é comida para ovelha. Ovelha tem que colocar a boca no capim comigo, tem que se humilhar. Dia 21, Deus vai fazer um estardalhaço na sua casa. Daniel orou 21 dias.
21 dias, diga para o seu irmão, 21 dias. No 21º dia, Deus se levantou do trono. Pergunte por quê. Daniel não parava de orar. E Gabriel, que foi enviado para dar resposta, não voltava para o céu. Deus, que tinha outros afazeres, percebeu que nem Daniel parava de orar e nem Gabriel voltava. Quando o Senhor disse, cadê? Lá estava Gabriel preso pelo príncipe do reino da Pérsia. Existem demônios e demônios. Existem demônios que são kamikazes. Esses que se manifestam em culto, que dão um showzinho em igreja. Esses demônios são idiotas. Já pensou um demônio desse vir aqui no meio de 3.000 crentes cheios do Espírito Santo e falar: É demônio cansado de viver e sabe que o único nessa terra que pode destruir ele são seus pezinhos lindos. Agora existem demônios que não se manifestam aqui, são potestades, são tronos, são principados, que não se vence de qualquer maneira. Existem demônios que não se revelam a mim e a você, porque se revelarem a gente se esconde debaixo da cama. Você sabia que existem demônios pior do que o próprio diabo? Pedro disse, existem demônios que estão presos em cadeias eternas, que Deus não permitiu eles virem aqui, serão soltos no período da grande tribulação. Já leu Apocalipse? Tem 2 nomes de demônios lá que ninguém nunca estudou sobre eles, né? Um dia eu dou um estudo sobre eles, Abaddon e Apolion. Por que você acha que a sua família vem sendo destruída há anos? Você acha que é um espíritozinho comum? Banguelo? Existem potestades que mesmo não sabendo o futuro, trabalham com a percepção. E olharam para você um dia e pegaram Deus te olhando. Sabia que Deus de vez em quando faz isso? De vez em quando Ele abre a janela do céu e olha para alguns que são diferentes. Pastor, a Bíblia diz que Ele não faz acepção. E não faz, para salvar. Para salvar Ele salva gordo, magro, rico, pobre. Agora para usar, aí Ele tem você. E tem dia que Deus olha, deixa eu ver como vai o meu guerreiro. E Deus estava debruçado na janela da eternidade te olhando, apaixonado, os olhos dele brilhavam. E o diabo pegou Deus olhando para você e disse: ah, é ele então. Pastor, isso é fantasia? É, leia a Bíblia. Diz a Bíblia, e vieram os filhos de Deus se apresentarem, e veio também Satanás. E foi o Senhor quem disse: ei Satanás, viste tu o meu servo Jó? Deus estava assim, olha, não tem ninguém igual ele, cabra bom. Vou te dizer uma coisa que é para te fortalecer. Você não é perseguido porque você é um coitado. Você até hoje não sofreu só porque você é um rejeitado. Você só sofre e é perseguido porque o diabo descobriu antes de você o que Deus tem na sua vida. Não faz sentido ele te perseguir, você não tem nem onde cair vivo, onde ir lá morto. Tem uns aqui que quando olham no espelho não sabe se está de frente ou de costas, de tão feio que é. Ninguém na terra se preocupa com você, mas o diabo vive te atormentando. Por quê, Marco? Porque ele sabe que se ele deixar de te atormentar, você vai descobrir o que Deus tem na sua vida. Foi por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Você entrou por aquela porta parecendo o Danny DeVito. Baixinho, gordão, carequinho, ninguém olha para você. Vai sair por aquela porta parecendo o Arnold Schwarzenegger. Aí voltar para casa igual o exterminador do futuro, forte, cheio de Deus. Eu profetizo que essa noite você vai agarrar o diabo pelo chifre, vai esfregar o focinho dele no chão e vai dizer para ele que quanto mais ele se levantar contra você, mais Deus te exaltará. Quem nasceu para ser exaltado, grita! Ouça, estou terminando agora. Verso 23 do capítulo 12. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios,
Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Sangue fala de perdão, e é dolorido falar sobre isso. Você pode ofertar, você pode cantar, você pode se vestir como um crente santo, podem olhar para você e ver na sua cabeça uma auréola de um anjo barroco. Todavia, se você não tiver certeza que está perdoado, a sua vida dentro da igreja, que tinha que ser uma vida de paz, será uma vida de terror. Eu sei o que é estar sentado em bancos como esse, e o diabo com o dedo na cabeça dizendo: eu vi o que você fez no verão passado. Já pensou se Deus descesse aqui agora e dissesse: fecha as portas do Bom Retiro, transportasse os que estão assistindo pelo telão para dentro, transformasse esse telão aqui num imenso telão e dissesse: hoje estou revoltado, e vou mostrar para todo mundo quem é você de verdade, no íntimo, na sua vida oculta, nos seus pensamentos negros. Ia ter gente que ia querer abrir um buraco no chão e cair lá dentro e se cobrir. E você ia se escandalizar, ia dizer: aquele eu não acredito. Não, é mentira. Pastor, o senhor vai acusar a minha vida agora? Não, eu não sou acusador, eu só sou enfermeiro. Tem que tirar a casca da ferida para curá-la. Deus exigiu só de um homem na Bíblia: de sedes, anda na minha presença e ser perfeito. 3 meses depois, o homem contou uma mentira que quase destruiu a geração dos egípcios inteiro. Deus disse: não peço isso mais para o homem. Deus sabe a sua estrutura. Errar faz parte da nossa história. O nosso DNA é falível. Herdamos isso dos nossos ancestrais. O que nos faz diferente é que nós temos uma válvula de escape. Não importa quantas vezes pequemos, desde que reconhecemos que pequemos e pedimos para que Ele nos perdoe com o seu sangue. Se você sair por aquela porta hoje coberto com sangue, e o diabo vier te acusar, ele vai bater com uma chapa de aço e cair. Pergunte para mim por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus Cristo ainda nos purifica de todo pecado. E se algum homem na terra vier te acusar depois que você estiver perdoado, peça para ver a mão dele. Se não tiver um buraquinho aqui na mão, ignore. Se tiver, pastor, olha a outra. Se tiver, pastor, peça para ver o lado direito. E se tiver, pastor, peça para ver os pés. E se tiver, pastor, e agora quem poderá me defender? Aí você pede para o infeliz dar para você a certidão de nascimento dele. A data tem que estar lá, 4 anos antes de Cristo. O nome da mãe Maria, do pai José, embaixo: raiz de Jessé, filho de Davi. E embaixo um médico dizendo: o único com 2 naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. A natureza humana chamava Jesus, a natureza divina chamava-se Cristo. Na cruz, Cristo morreu e ficou pendurado. Jesus morreu e ficou pendurado. Cristo saiu e disse: fica tranquilo que daqui 3 dias eu venho te resgatar. 3 dias depois ele entrou naquele corpo que estava morto, deu vida a ele, andou por essa terra, comeu peixe, atravessou a parede e ainda mandou um recado para nós: vocês não serão como os anjos, serão melhores do que eles. Porque assim como eu sou, vocês também são. Eu dou glória a Deus 55 mil vezes por isso. Que isso quer dizer que mesmo depois de ser arrebatado, meu corpo transformado, eu vou poder comer picanha e beber Coca-Cola, e ninguém tem nada a ver com isso. Bênçãos para aqueles que acreditem. Por que é que você ainda está com esse nariz comprido, atormentado? Esse ano eu não aceito ninguém ser atormentado pelo diabo. Pelo contrário, eu acho que daqui a alguns dias os pastores não fiquem com medo do que eu vou dizer. É perigoso você começar a receber pedido de oração lá de terreiro de macumba.
Ore por nós, porque a situação está triste. Nós estamos sendo perseguidos. É perigoso até o diabo mandar um pedido de oração. Ore por mim, porque eu estou sendo atormentado. Ele vai colocar, quem está me atormentando é o crente que eu atormentava. Esse ano vamos atormentar o diabo. Quem crê nisso fica de pé comigo agora. De pé, de pé, de pé. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Verso 29. Mas à meia-noite do dia 21, digo para o seu irmão, eu só estou me preparando agora. Diga, a libertação é segunda-feira que vem. À meia-noite, o Senhor diz: eu repreenderei o destruidor. Você lembra quem é o destruidor na Bíblia? É o demônio que rouba finanças. O Senhor está dizendo: deixa que esse é comigo. Está escrito no versículo 12, no capítulo 12, do verso 29. Ouça aí, feche os olhos para ouvir. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Versículo 36. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E Israel despojou os egípcios. Verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios prata, ouro e roupas. Feche seus olhos. O Senhor está dizendo que esse é o dia da grande reviravolta. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para destruir vocês. O melhor da terra já está sendo preparado e já tem endereço para ser entregue. O endereço é a sua vida e a sua história. O cativeiro está chegando ao fim. Pai, coloque nessas mãos a unção da libertação, a unção da prosperidade, da cura divina, do batismo com o Espírito Santo. Onde eles colocarem essas mãos, coloque as suas, Senhor. Vire para quem está do seu lado e diga: dá licença, esse é o ano da minha liberdade, e eu quero que você venha comigo. Agarre o seu irmão, coloque a mão sobre ele, sobre ela, profetiza sobre eles. Inunde esse lugar com adoração. Profetize, fale em línguas.